Gente, deixa eu contar pra vocês. Vamos conversar. Eu tava acompanhando algumas tags, assim, algumas book tags, e eu percebi numa tag específica, que é Você Tem Esse Livro, que algumas pessoas responderam, e que elas patinaram nas mesmas perguntas, assim, né, em duas questões que me chamaram bastante atenção, até por ser uma coisa que pra mim é muito confortável. Mas enfim, as duas perguntas que as pessoas tiveram mais dificuldades em responder você tem um livro infantil e você tem um livro de poesia. E eu vim falar sobre esses dois pontos dessa tag. Se vocês quiserem que eu responda uma tag inteira, uma book tag inteira, pode comentar, indicar qual tag que vocês gostariam de conhecer as minhas respostas, mas em relação a essa tag eu vou responder essas duas perguntas porque eu achei interessante falar sobre isso. A primeira é: você tem um livro infantil, e vocês sabem que eu tenho, quem não sabe, eu já publiquei um livro infantil e tem um vídeo que fala sobre, que eu falo mais sobre isso. E aí então fica tendencioso, mas eu não sou mãe, então eu não tenho livro infantil em casa, ou eu não... Enfim, eu não tô ligada nesse universo de livro infantil. Então essa é a questão. Antes, quando eu estava na faculdade ainda, que eu era uma jovencita rebelde, que eu não queria nem pensar em ser mãe, eu já comprava livros infantis. Alguns a Alice já pegou pra ela agora, mas em todo caso eu consegui achar um, que eu comprava livros em outros idiomas. Esse aqui eu encontrei, que é Vieux Frères de Petit Ballet, e é a história de um varredor de folhas. O do gato, tem um do gato preto que eu não achei, que é um livro lindíssimo, que eu acho que a Alice também já deve estar no meio dos brinquedos dela. Mas enfim, esse livro eu comprei na faculdade, acho que quando eu tinha uns 20 anos, 19 menos, uns 18, 19 anos. Então eu já tinha esse sentido de querer ter livros infantis e de achar muito interessante. Então eu trouxe alguns livros infantis para mostrar para vocês, assim, que são livros que eu acho que a gente não precisaria ter uma idade específica para ler e tudo mais, e mostrar para vocês como é fácil a gente ter um livro infantil e se encantar por isso. Eu vou pegar só mais um aqui, porque mostrando esse do varredor de folhas, eu me lembrei desse outro aqui, que eu comprei no Uruguai, ano retrasado, e também é de um varredor, também tem um varredor de folhas. Eu acho que eu gosto muito de varredores de folhas. No vídeo que eu falei sobre o meu livro, eu falo sobre essa mágica do livro infantil, que é falar sobre uma coisa relativamente simples, falar sobre um assunto complexo, usando palavras simples e sintetizar isso de uma forma muito contundente. Bom, beleza. Eu trouxe alguns exemplos. Tipo, eu tenho dois livros do Saramago, um em português de Portugal, que é esse aqui, e esse daqui em espanhol. O do Saramago, esse é a Maior Flor do Mundo, a Alice tem a versão em português, eu tenho a versão em português de Portugal. A gente tem dois livros em casa, a gente tem livros, os livros infantis dela e os livros infantis que eu considero meus. E nesse A Maior Flor do Mundo é uma história extremamente profunda e com uma metáfora muito delicada, assim, de falar, sobre esse menino que sai da aldeia dele para ser grande, para se tornar grande, né? A beleza, talvez, do livro infantil é essa interpretação que pode ser muito múltipla, e eu vejo em A Maior Flor do Mundo esse menino que foi ser grande, que rompeu os limites do seu povoado para ser grande. E eu acho o máximo que Saramago começa esse livro de uma forma mágica, assim. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender.
e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e explicada, uma paciência muito grande. E a mim falta-me, pelo menos, a paciência, do que eu peço desculpas. Então é lindo, esse livro é muito mágico, A Maior Flor do Mundo, do Saramago. Entre outros livros que eu tenho, que eu considero de fato infantis, assim, eu comprei esse daqui, junto com aquele do Varredor de Folhas. Eu comprei ele em promoção, porque ele tava um pouquinho rasgadinho aqui na capa. Aqui, sim. Esse livro é da Rebeca Dotremera, a mesma ilustradora daquele, e é um livro apresentação das ilustrações dela. Então, assim, ó, cada página tem um personagem e o livro tem profundidade. É muito difícil, não sei se eu vou conseguir mostrar de fato. Ó, ele tem um palco, uma espécie de cenário, e aí essas páginas são recortadas. Aqui, ó. E em cada página, esses personagens vão aparecendo para ilustrar os personagens já criados pela Rebeca Dotremera. E como eu me encantei muito pelo desenho dela, que dá vontade de colocar num quadro, assim, ó, eu comprei a história de Cyrano de Bergerac, que era a lenda do homem que tinha um nariz muito grande, mas que escrevia cartas para a amada dele, para Roxana. E tem um episódio do Chaves, do Chapolin, na verdade não é o Chaves, dos personagens do Chaves, fazendo a história de Cyrano de Bergerac, que é o cara que tinha o nariz muito grande, mas ele que sabia, ele era apaixonado pela Roxana, ele tinha o dom da palavra, mas a Roxana era apaixonada pelo Cristiano, que era o primo. A Roxana era prima do Cyrano e ela era apaixonada pelo Cristiano. Enfim, eles foram pra guerra juntos e tudo mais. Esse daqui é em português e eu acho as ilustrações da Rebeca de uma preciosidade encantadora, assim. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho dela. Outro livro infantil que eu comprei pra ter de reserva é um livro quase filosófico, assim, que é Pra Onde Vamos Quando Desaparecemos. Ele é um livro que explica um pouco para as crianças sobre o luto, e eu acho que faz também a gente refletir sobre o luto e sobre a perda. E aqui tem essa ilustração, acho muito rica, né? A questão da mulher comendo e a ausência da pessoa, né? Que a mesa vazia, o lugar vazio, depois que a pessoa se vai, né? Ele fala sobre perguntas difíceis de responder, por exemplo, quanto pesa a lua, quanta água tem o mar, qual é a distância da Terra ao céu. Acontece que as perguntas que ficam com quem fica são ainda mais difíceis do que essas. Aliás, se pensarmos bem, entre o tempo em que essas histórias foram inventadas e o nosso, os cientistas já conseguiram responder a tudo isso. As outras perguntas não. Ditas em voz alta numa sala vazia, ficam ecoando para sempre. Mas para onde é que terá ido? Será que nunca mais vamos nos ver? Então eu acho um livro riquíssimo, de um pensamento sobre um assunto tão delicado, de uma forma tão maravilhosa, assim, tão completa, tão plena. Então, um livro sobre luto e sobre a nossa vida. Só para não ficar muito grande assim o vídeo, daí essa foi a parte sobre os livros infantis, que eu acredito serem dessa riqueza exatamente por tratarem de assuntos tão simples e por conter a ilustração, que a ilustração é um trabalho de um artista. A ilustração conta uma história que para mim é arte, a parte, o livro infantil em si é uma obra de arte. Você tem um livro de poesia? Eu comecei minha carreira de escritora aos 5 anos escrevendo histórias de terror, mas aos 10 eu participei de uma antologia em um livro de poesia.
Então a poesia também está muito vinculada porque eu comecei a escrever desde muito cedo. Bom, e os dois livros, assim, que eu acho que a gente também deve respirar a poesia, porque ela também faz esse jogo de palavras de forma... ela pega o nosso idioma e o idioma, enfim, de outros idiomas e cria uma conexão e um trabalhado, assim, que é muito bonito. E a questão da tradução da poesia é outra obra. É assim, o tradutor de poesia, ele é um artista sensacional, fenomenal, de conseguir fazer com que essas coisas se encaixem de uma forma bela de novo. É quase uma nova obra. Vou falar sobre quem primeiro? Vou falar sobre Tatiana Druck, que ela é gaúcha. Esse livro aqui eu só consegui, eu comprei já ele 2 vezes, e as 2 vezes eu comprei usado, porque ele é muito difícil de conseguir. Ela é gaúcha, é uma poeta gaúcha, super premiada e tudo mais, e ela escreve de uma maneira tão maravilhosa, tão delicada, tão... É aquela força feminina que a gente encontra, assim, ó, e ela trabalha com poucas palavras e consegue expressar muita coisa. Tem uma poesia aqui que se chama Ciclo. Eu ataco, mordo, grito e imobilizo, desloco, trituro e mato. Depois, aliso, assopro, beijo, encanto, seduzo sem cerimônia. Hormônio é coisa de gente, mas parece do demônio. Essa é uma das pequenininhas que eu peguei só pra falar aqui, mas tem muita poesia bacana, assim, Tatiana Druck é um mimo de paixão. E, enfim, brasileira, gaúcha, mulher, tem várias variantes pra gente admirar o trabalho dela e enaltecer o trabalho dela. Mas a minha preferida de todas é uma militante, ativista, uma lutadora, que é a Gioconda Belli. E eu corro o risco de ficar repetitiva se eu for abrir o livro dela e ler. Esse daqui é O Olho da Mulher. Ele é vendido diretamente pela editora Arte Desemboque, então não é muito fácil de encontrar ele também. A Gioconda, ela é da Nicarágua e ela ficou muito tempo exilada porque ela lutou na luta armada contra o regime sandinista e é uma mulher extremamente forte, extremamente feminina, extremamente empoderada e ela tem as dúvidas que todas nós temos, só que ela rompeu essas barreiras e ela foi em frente e ela lutou. Ela é linda de viver. E Gioconda usou da palavra dela, da força da voz dela, da poesia dela, para fazer poesia e política. Então, assim, tem obras aqui incríveis dela dentro desse livro, que eu vou marcando, eu vou colocando as coisinhas. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre esse livro, O Olho da Mulher, da Gioconda Belli, mas eu não vou ler muito grande pra... Bom, eu vou ler aqui, quem quiser pode acabar o vídeo aqui. Essa poesia se chama Não Me Arrependo de Nada, daqui, da mulher que sou. Às vezes me entrego a contemplar aquelas que poderia ter sido. As mulheres primorosas, modelos de virtudes, trabalhadoras, boas esposas, que minha mãe desejou para mim. Não sei por que passei a minha vida me rebelando contra elas. Odeio suas ameaças em meu corpo. A culpa que suas vidas impecáveis por um estranho feitiço me inspiram. Revolto-me contra seus bons ofícios, os prantos noturnos sob o travesseiro, as escondidas do marido, o pudor da nudez por baixo da passada e engomada roupa íntima feminina. Estas mulheres, no entanto, olham-me do interior dos seus espelhos, levantam um dedo acusador e às vezes cedo a seus olhares de reproche. E gostaria de ter a aceitação universal, ser a boa menina, a mulher decente, a impecável Gioconda. Tirar 10 em conduta, com o partido, o Estado, as amizades, minha família, meus filhos e todos os demais seres que abundantes povoam este nosso mundo. Nessa contradição invisível entre o que deveria ter sido e o que é, reverti numerosas batalhas mortais, batalhas inúteis delas contra mim. Elas contra mim, que sou eu mesma.
Com a psique dolorida, despenteio-me, transgredindo ancestrais programações, desgarrando-me das mulheres internas que desde a infância torcem o rosto para mim, pois não me encaixo no molde perfeito de seus sonhos, pois me atrevo a ser esta louca, falível, terna e vulnerável, que se apaixona feito puta triste por causas justas, homens bonitos e palavras brincalhonas. Pois já adulta, atrevi-me a viver a infância proibida e fiz amor sobre escrivaninhas em horários comerciais e rompi laços invioláveis e me atrevi a desfrutar o corpo são e sinuoso com que os genes de todos os meus ancestrais me dotaram. Não culpo ninguém, melhor, agradeço a eles pelos dons. Não me arrependo de nada, como disse Edith Piaf. Porém, nos poços escuros em que me afundo, nas manhãs em que ao entreabrir os olhos sinto as lágrimas fazerem força, apesar da felicidade que finalmente conquistei, rompendo estratos e camadas de rocha terciária e quaternária, vejo minhas outras mulheres sentadas no vestíbulo, fitando-me com os olhos doídos. E me culpo pela felicidade. Ah, irracionais boas meninas rodeiam-me e desfilam suas canções infantis contra mim. Contra esta mulher, feita, plena, esta mulher de peito em peitos e largos quadris, que por minha mãe e contra ela eu gosto de ser. Essa é a Gioconda Belli, é sensacional, fantástica, maravilhosa, poderosa, tudo mais. Então, eu queria falar para vocês e conversar com vocês exatamente sobre essa questão, sobre lermos mais livros infantis, de fato, livros infantis, sobre lermos mais poesia, que isso vai nos dar um mundo inteiro de possibilidades de entendimento, tanto do idioma, tanto da nossa língua, tanto do pensamento de fora, do pensamento dos outros, de outra cultura e tudo mais. Então desbravem com mais carinho poesia, desbravem com mais carinho a seção de livros infantis das livrarias, porque tem muita coisa boa pra gente encontrar e a gente conhecer. E é isso, então, se vocês quiserem que eu responda alguma tag, ou se vocês quiserem que eu responda essa tag inteira, que daí eu faço um vídeo mais curto, porque não... 2 perguntas, se eu for levar 10 minutos para cada pergunta, eu tô lascada, né? Eu vou ficar aqui até semana que vem. Mas é isso, se vocês tiverem alguma tag que quiserem que eu responda, só comenta aí embaixo, que vai ser muito legal, muito divertido. Porque eu acho divertido acompanhar, mas eu não... acabo ficando meio assim, todo mundo já respondeu, tá bom, já tá respondido. É isso aí, valeu, um beijo.